Olá, mulheres das nações. Para mim é motivo de muita alegria ter a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, para estarmos juntas estudando a palavra de Deus, estarmos aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor apresenta como um padrão para nós, mulheres, vivermos. Como nós sempre temos mencionado, alguns dos estudos são a respeito de mulheres que são exemplares, que têm uma vida que nos aponta um caminho, ou um modelo, ou um padrão de comportamento que é muito copiável, digno de ser copiado, e a gente tem algo a aprender com isso. Em alguns outros casos, a gente tem visto mulheres que têm uma história triste ou um comportamento terrível em que a gente tem que fugir disso e identificar-se em nós a algo parecido. A história de hoje é uma história muito triste e que nos ensina a comportamentos que nós devemos evitar e que podemos também encontrar em nós, ou lá no fundo do nosso coração, alguns sentimentos em que a gente pode encontrar um paralelo. Hoje eu vou estar falando sobre a história da mulher de Ló. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos para nós orarmos e entregarmos esse período de estudo bíblico e de meditação ao Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus nos guie para que aquilo que Ele tem para ministrar no meu coração e no seu coração seja ministrado nessa hora. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos diante do Senhor, buscando um tempo de aprendizado, um tempo de ensino, Senhor Deus, na tua palavra. Nós, como mulheres cristãs, desejamos honrar o Senhor com as nossas vidas, com o nosso comportamento, com as nossas decisões, com a nossa influência, Senhor Deus, na sociedade, na nossa casa, dos nossos cônjuges, filhos, irmãos, pais, no ambiente de trabalho. Nós queremos, Senhor Deus, ser luz, queremos exercer influência do Senhor, não a nossa própria. Por isso, clamamos ao Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a nos purificarmos, a nos despirmos da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, e nos enchermos de Ti. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo na minha vida. Eu quero te convidar a encher-me de Ti, a fazer morada em mim, a guiar os meus passos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a ser o meu grande amigo, aquele que é o sábio conselheiro que me conduz dia a dia, passo a passo, para que eu possa caminhar de acordo com a tua vontade. Nesse momento de estudo agora, eu peço que o Senhor venha abrir o meu entendimento para compreender aquilo que eu preciso de mudança ainda, aquilo em que possa, porventura, haver alguma semelhança com o comportamento dessa mulher. Senhor, me ajuda a identificar e a purificar, para que eu seja guiada pela tua vontade e que assim a minha vida venha a honrar o teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a mulher de Ló não tem o nome dela mencionado na Bíblia, na verdade ela é mencionada apenas 2 vezes na Bíblia, e a primeira vez que ela é mencionada, e eu vou ler depois o texto, é em Gênesis capítulo 19, eu vou fazer depois um preâmbulo, aliás, vou fazer um preâmbulo antes, para que você possa saber um pouco do histórico dessa família e o que levou à atitude que ela teve, e especialmente o que levou o Senhor Jesus lá em Lucas 17, no capítulo 32, a dizer: lembrem-se da mulher de Ló. A advertência de Jesus, na verdade, é que nos joga luz para essa história, para essa mulher, para esse comportamento, e nos faz observar para ela como alguém que tem alguma postura relevante para nós. Ela parece alguém obscura, ela é mencionada muito pouco, e o fato que marca a história da mulher de Ló é o fato de que ela, no momento de fuga da cidade de Sodoma, quando a cidade estava sendo destruída, ela se voltou para trás e virou uma estátua de sal. Essa imagem é bem famosa, comentada em filmes e em vários documentários eu já vi sendo pesquisado a respeito da região e por que será que aconteceu e se é verdade que aconteceu. Tantas coisas foram pesquisadas a esse respeito, porque de fato foi algo muito estranho, algo fora do comum, fora do natural. Mas o que me chama a atenção para a vida dessa mulher é esse alerta de Jesus para mim e para você, de lembrar-nos da esposa de Ló, lá em Lucas 17, no versículo 32. Como eu disse agora há pouco, ela foi mencionada apenas 2 vezes na Bíblia. E uma das vezes, a primeira vez em que ela é mencionada, está lá no capítulo 19 de Gênesis. Mas a gente vai voltar um pouquinho antes. A gente vai voltar no capítulo 13 de Gênesis, quando Ló começa a aparecer na história. Esse preâmbulo é para apresentar o contexto em que ela vivia, qual a sociedade que ela vivia e o que levou à circunstância final que terminou pela sua morte. Ela era esposa de Ló e Ló era sobrinho de Abraão.
Abraão, todo mundo sabe, era um patriarca, é o patriarca, na verdade, primeiro do povo de Israel, foi um homem chamado por Deus. Lá no capítulo 12 de Gênesis, a gente começa a conhecer a história de Abraão. Ele foi alguém que foi achado segundo o coração de Deus para levantar uma descendência. Deus fez uma aliança com Abraão e falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Quando Abraão sai, ele leva consigo o seu sobrinho, Ló. Ló era um homem, um rapaz, ou talvez um jovem ainda, recém-casado provavelmente, que tinha perdido seu pai e a quem Abraão tratava como um filho. Então Abraão, ao sair com sua esposa Sara, com todos os seus servos, ele leva o seu pai e leva também a Ló. Na metade da viagem, daquele início de percurso rumo à terra que Deus ia mostrar para ele, o seu pai falece e Ló continua caminhando com Abraão. E num dado momento a gente encontra esses homens ali no capítulo 13, Ló e Abraão, tendo que tomar uma decisão de se separarem, porque os servos deles, os pastores que cuidavam dos seus rebanhos, estavam tendo muitas intrigas, porque eles foram se tornando homens muito ricos, poderosos, possuidores de muitos rebanhos. A Bíblia fala que Abraão era um homem extremamente rico e ele foi se tornando cada vez mais poderoso, o seu rebanho foi se multiplicando cada vez mais nessa jornada. Ele viveu em tendas por toda a sua vida, como a gente encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, porque ele olhava para a cidade a qual o artífice construtor é Deus. Ele não tinha foco em construir uma cidade, como muitos fizeram, em estabelecer um domínio, um governo. Ele simplesmente estava caminhando, buscando saber a extensão daquilo que Deus tinha para ele. E ele percorreu toda a terra prometida, tomando posse de maneira profética daquele lugar. E Ló, então, teve a oportunidade de caminhar com ele, com Abraão, que é chamado pai da fé. Isso deve ter impresso marcas na vida de Ló. Lá no capítulo 13, a gente vê, então, que teve essa discussão entre os servos dele sobre a terra não ser suficiente para abastecer com a provisão do campo e com água, dos poços que eles cavavam, os animais que eles tinham, e eles decidem se separar. E Abraão fala assim: olha, tem toda a terra ao seu redor para você escolher, vai para uma direção que eu vou para outra. E o texto bíblico fala, eu não vou ler para a gente ser um pouco breve, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 13, você vai ver que Ló olha para as campinas, para aquele lugar verdejante na direção de Sodoma, Gomorra e aquelas cidades, e ele resolve ir para lá. E ele foi generoso em deixar todo o deserto que tinha do outro lado para o seu tio Abraão. Ele optou pelo lugar mais confortável. Talvez ele tenha pensado: meu tio já é velho, não vai viver tanto tempo assim, e eu estou começando a vida agora, preciso criar meus filhos, eu vou para esse lado de cá. Abraão foi muito generoso com ele, sabia viver no deserto e deixou com que ele escolhesse aquele lado. E a Bíblia diz que Ló foi se estabelecendo cada vez mais próximo de Sodoma, da região das cidades, até passar a viver em Sodoma. E ele começou a ser alguém respeitado em Sodoma, porque a gente encontra que ele era alguém que se assentava às portas da cidade para tomar decisões. Era o lugar onde os juízes, o lugar onde os governantes se assentavam para dali resolver os conflitos, dirimir as intrigas entre a população, aconselhar as pessoas que vinham pedir conselhos, e Ló se assentava naquele lugar. E então nós encontramos lá no capítulo 19, quando a mulher dele é mencionada, uma situação bem estranha. Anjos do Senhor vêm na cidade com aparência humana, com aparência de homens, porque ele não os identifica como anjos, provavelmente vestidos como forasteiros. Nós sabemos pelo capítulo anterior que eles vinham de uma reunião que tinham tido, um encontro que tinham tido com Abraão, para fazer uma promessa de que Sara geraria um filho, que dali se levantaria um descendente e tudo mais. E a gente continua, então a gente encontra ali no capítulo 19 os anjos chegando na cidade e Ló sentado à porta da cidade e verifica que eles vão se hospedar por ali na praça. E ele fala: por favor, venham para minha casa. E eles falam: não, a gente vai ficar aqui mesmo, tá tudo bem. E aí então Ló fala para eles assim: não, por favor, eu não quero que vocês durmam na praça, me deem a honra de dormir na minha casa, eu hospedo vocês e amanhã vocês seguem de jornada. Então por essa forma de oferecer a hospedagem para eles e dizer que no dia seguinte eles podiam seguir jornada, a gente percebe que esses hóspedes não eram pessoas com aspecto celestial,
especial, algo que os tornava diferentes dos homens comuns. Eles se apresentaram para ele como homens comuns e vão para a casa de Ló. Só que acontece que à noite, já tarde da noite, quando a porta da casa estava fechada, homens da cidade cercam aquele lugar e começam a bater e pedir para que Ló pusesse aqueles homens para fora, para que eles pudessem abusar sexualmente daqueles homens. Ló entra em desespero. A gente encontra em outras referências bíblicas o quanto era importante para a cultura daquele período bíblico, do mundo antigo, o hospedar alguém, o proteger alguém dentro da porta da sua casa, a ponto de, se necessário fosse, dar a sua vida para proteger aqueles a quem você tinha oferecido abrigo. Então, Ló, no ato de desespero, oferece até as suas próprias filhas. Ele diz, eu tenho aqui 2 filhas virgens, eu coloco elas para fora e vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas, por favor, não façam nada com aqueles que estão sendo hospedados na minha casa. É também algo muito estranho, é grotesco para nós imaginarmos algo desse tipo. Não é a única referência em que isso acontece, a gente encontra uma referência semelhante a essa, um pouco parecida com essa lá em Juízes, mas essa experiência dele é vista pelos homens da cidade como uma coisa absurda e falam para ele, você vem como um estrangeiro e quer se colocar juiz no nosso meio? Se você não liberar esses homens, não mandar eles para fora, nós vamos pegar você e o que nós vamos fazer para você, com você, vai ser muito pior do que nós faríamos para eles. E a Bíblia fala que, então, os anjos fizeram um milagre. Eles cegaram os homens da cidade, abriram a porta, trouxeram Ló para dentro, porque ele estava ali do lado de fora, negociando com os homens, e ele diz para eles, olha, o pecado dessa cidade, os anjos dizem para Ló e sua família, o pecado dessa cidade subiu ao Senhor, é muito grave, e ele decidiu destruir a cidade de Sodoma. Então, vocês têm que juntar suas coisas e sair desse lugar. Vocês têm que ir embora desse lugar, porque ela vai ser destruída. Quando nós olhamos para esse cenário, né, de desespero, imaginando que foi durante a noite que isso aconteceu, eles estavam chegando ali para se hospedar, eles estavam chegando ali para descansar, a convite de Ló, ele tinha feito um pão ázimo para eles, eles tinham comido, e agora ainda durante a noite, antes de irem dormir, acontece toda essa confusão, e Ló é advertido juntamente com a sua família para se retirarem da cidade rapidamente, porque juízo vem sobre aquele lugar. E a gente vê a graça de Deus, porque a Bíblia fala que no versículo 12 do capítulo 19, que os homens perguntaram para Ló, você tem alguém aqui nessa cidade, além de vocês aqui, genros, filhos, filhas, tudo que vocês tiverem, tira desse lugar. No verso 13 e seguinte, diz o seguinte, porque destruiremos esse lugar, porque o clamor deles tem aumentado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Saiu, pois, Ló e falou aos seus genros, que se casariam com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí daqui, porque o Senhor destruirá a cidade. Mas parecia que ele estava zombando dos seus genros, eles achavam que era uma brincadeira. E no versículo 15 diz, e ao amanhecer, os anjos apressaram-se a Ló e disseram, levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido pela iniquidade da cidade. No verso 16 diz, enquanto ele se demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão da sua esposa e a mão das suas 2 filhas, e o Senhor se compadeceu dele e o tiraram e puseram para fora da cidade. Quando você vai lendo a sequência, você vê que eles pediram ao Senhor misericórdia, aos anjos misericórdia, porque eles ficaram com medo da destruição, que antes que começasse a acontecer, que eles pudessem chegar numa cidade ali próxima. E os anjos falaram, ok, então a gente vai começar a destruição e nada vai acontecer com esse lugar enquanto você não tiver entrado lá. E diz o texto bíblico que eles chegaram naquela cidade quando ainda estava amanhecendo. Então a gente começa a imaginar todo esse cenário, né, como eu estava narrando agora há pouco. Eles estão ali, chegando na cidade no final da tarde, início da noite, Ló os hospeda, oferece uma janta para eles, uma refeição. Antes de dormir, a cidade, os homens da cidade, a Bíblia fala que homens grandes e pequenos vieram ali para fazer aquela perversidade. Quer dizer, parece que é algo que era comum para eles. E não é estranho para nós, porque a própria palavra sodomia deriva do nome da cidade Sodoma e vem dessa cidade. Ou seja, as práticas dessa cidade deviam ser realmente práticas de perversidade sexual nojentas, absurdas, como a gente vê que eles propõem com tanta naturalidade ali para Ló.
E outra coisa que acontece também é que um texto bíblico narra que o pecado da cidade era fartura de pão e ociosidade. Eles estavam com muita abastança, com muitas riquezas, muita prosperidade e com muito tempo livre, com tempo para poder pensar em todas essas coisas nojentas, né? Sem ter a presença de Deus dentro deles. É óbvio que o diabo ia usar para trazer todo tipo de aberração para o meio daquela sociedade. E aquilo subiu diante do Senhor e encheu o cálice da ira do Senhor a ponto de que ele resolvesse trazer destruição. E durante aquela madrugada inteira, então, eles ficaram ali se organizando para fugir, porque quando eles saíram e pegaram a estrada e chegaram na cidade de Zoar, estava amanhecendo ainda. E por que eu estou enfatizando essa situação? Porque tudo isso foi vivido pela mulher de Ló. Ela viu tudo isso acontecer. Ela viu o milagre dos homens que foram cegos pelo poder dos anjos. Ela viu o prenúncio, a gravidade do que ia acontecer com a cidade. O desespero dos anjos em tomar a família inteira pelas mãos, a promessa de que nada aconteceria enquanto eles ainda não chegassem na cidade de Zoar, que foi para onde eles se dirigiram. E lá no versículo 17, e depois 26 a 24, diz o seguinte: e aconteceu que quando os trouxeram para fora, ele disse: foge por tua vida e não olhe para trás, nem fique em toda a planície. Fuja para a montanha para que não seja consumido. E lá no verso 24 diz que então choveu sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo do Senhor a partir do céu. E ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os habitantes da cidade, tudo o que crescia do solo. E no verso 26 fala: mas a sua esposa olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Que interessante o Senhor Jesus falar assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A referência a ela é só essa. A sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Eles já estavam fora da cidade. Eles já tinham entrado na cidade para a qual eles haviam pedido que eles pudessem encontrar abrigo antes da destruição começar. Ela saiu com seu marido e com as suas duas filhas. Os anjos tomaram todos eles pelas mãos. Eu imagino que cada anjo pegou 2 pela mão e foram puxando para fora. Vão, a gente tem que destruir, a gente não pode esperar o alvorecer. Vão, a gente vai esperar, mas nós temos que trazer destruição sobre esse lugar hoje. Vão. Ele os apressou a fugirem daquele lugar de pecado, de perversidade, de promiscuidade, para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem ser protegidos. Lá em 2 Pedro diz que Ló era um homem que tinha o coração reto diante do Senhor, porque todos os dias ele era afligido com os pecados que eram cometidos na cidade. Então, ele era alguém que Deus olhou para o coração dele e falou: eu não vou destruir esse homem que é justo junto com os outros que praticam a iniquidade. Mas a mulher dele, ela se olhou para trás, ela voltou-se para trás. E quando nós paramos para pensar, o que será que atraiu o seu olhar? E não foi só um voltar para trás e olhar o que estava acontecendo, assustada com o barulho, ou vendo talvez fogo caindo do céu, imaginando quantas pessoas estavam morrendo, mas o coração dela ficou na cidade. Ela não deu ouvido ao alerta dos anjos de não se voltar para trás. Provavelmente ela tinha desejos egoístas, incredulidade. Com certeza aquele sentimento de que, puxa, eu tinha uma posição boa, meu marido era juiz naquele lugar, nós adquirimos patrimônio, muitas riquezas, gado, a nossa vida era confortável ali. Ela não queria se soltar das riquezas que ela tinha acumulado e deixado ali junto com seu esposo. Mas ela tinha também sido exposta a tudo que ela viu Abraão fazer, os ensinos de Abraão, que é chamado do pai da fé. Junto com seu esposo, ela pôde participar de tudo aquilo que ela viu acontecer na vida de Abraão, na vida de Sara, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, o relacionamento de Abraão com Deus e o temor do seu esposo diante do Senhor a ponto de ser chamado de justo, de não viver daquela forma lasciva e corrupta que aquela cidade vivia, mas o coração dela estava pegado ao padrão do mundo, já estava acostumado com aquele lugar, estava acostumado com o conforto, provavelmente.
A Bíblia não fala exatamente no que ela se apegou, mas quando nós olhamos para uma cidade onde tem tanta riqueza, tanto conforto, era o excesso, a fartura de pão que fez com que eles pecassem, se corrompessem. Ela provavelmente estava vivendo uma sociedade muito abastada, e isso ganhou o coração dela mais do que obedecer ao Senhor. Ela não percebeu que Deus estava arrancando ela para livrar a sua vida. A Bíblia diz que adianta para o homem ganhar o mundo se ele perder a sua vida, que adianta ter riquezas, que adianta ter um patrimônio imenso, que adianta ter uma vida extremamente confortável e depois ir na eternidade para o inferno, perder a presença de Deus, perder a glória de Deus, perder a morada eterna, a vida eterna diante do Senhor. Era isso que estava em jogo diante dela. Quando nós lemos o capítulo 17 de Lucas, que foi o texto que eu mencionei na abertura desse estudo, nós vemos que Jesus ele vem trazendo as consequências da vida dos últimos dias, o pecado, o engano que certamente viria. Ele fala, ai daqueles por quem virá o engano. Lá no finalzinho do capítulo ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele pinça esse texto, ele pinça essa situação, né? Ela se voltando para trás, ela com o coração preso naquele lugar, naquela circunstância de prosperidade aparente, de luxo aparente, de uma posição talvez de renome perante os homens, perante uma sociedade corrupta. O que é preferível? Ser proeminente diante dos homens numa sociedade corrupta ou ser proeminente diante de Deus, por ser fiel a Ele, por ser obediente a Ele, por cumprir a lei dEle? É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos oferece a oportunidade da vida eterna diante dEle. E nada se compara, nada pode comprar um privilégio tão maravilhoso. Quando nós pensamos nessa história, nós somos obrigados a refletir, será que dentro de nós, será que dentro de mim há atitudes como essa? Qual tipo de valor eu atribuo ao status quo, à vida confortável que eu tenho, aos recursos que eu eventualmente possa possuir, às riquezas acumuladas pela minha família, ao dinheiro, à herança, ao patrimônio? Será que você estaria disposta a obedecer a Deus se Ele pedisse para você ir a algum lugar e abandonar toda essa estrutura aparente de conforto? Se isso pudesse perturbar, impactar drasticamente a sua forma de viver, será que você abriria a mão por Ele de verdade? Onde está o seu coração? Eu acredito que para nós vale o alerta, e fica esse alerta que não é dado por qualquer pessoa, é dado pelo próprio Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que nesse dia, nesse momento em que você escuta esse estudo, você possa parar um instante diante da presença do Senhor e apresentar diante dele o seu coração e falar, Senhor, me ajuda a verificar, a sondar o meu coração. Olhe e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como diz o salmista. Não permita, Senhor Deus, que essas estruturas aparentemente tão boas que estão ao meu redor, trazendo conforto, trazendo solidez e estrutura, possam me prender longe do Senhor. Porque tudo isso é passageiro, completamente passageiro. As riquezas vão e vêm, mas a vida eterna, nós temos uma oportunidade só de, em Jesus, alcançá-la através da obediência. O Senhor Jesus disse que nós não podemos ter dois senhores, Deus e Mamon. Se as riquezas ocupam o nosso coração, significa que nós deixamos de dar lugar devido a Deus. Jesus fala, ninguém pode ter dois senhores, Deus e as riquezas. E é momento de você olhar para o seu coração e perceber o que realmente motiva a sua vida. Se é seguir a Deus ou se é possuir riquezas de maneira sem fim para encontrar estabilidade, equilíbrio, paz, conforto, luxo talvez, numa vida que é passageira. Pense nisso e coloque diante do Senhor para que Ele pese o seu coração e te ajude a encontrar o equilíbrio de sim, possuir aquilo que é confortável e que é bom e que é justo e que é necessário, mas sem atribuir a isso peso demasiado grande e excessivo a ponto de tomar o lugar de Deus na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos ajude a completar aquilo que Ele tem para cada um de nós, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, horário que você está assistindo esse estudo.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos meditando, estarmos refletindo, Senhor, num estudo que nos leva a pesar os nossos corações e nos leva a analisar o valor que atribuímos aos bens materiais, ao patrimônio, às riquezas, às ambições que temos para viver uma vida confortável, luxuosa, Senhor Deus, nos padrões do mundo. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor nos supre em tudo aquilo que nós precisamos, mas muitas vezes os nossos olhos se voltam sempre para mais e mais e mais, por tudo aquilo que é disponibilizado, e o mundo engana. Ele tem show, e um show piracotécnico em cima de tantas coisas mais que podemos possuir, Senhor Deus, e é tão fácil que o nosso coração se mova de ambição em ambição, para que a gente possa ter mais e mais. Isso não tem fim, e nós não queremos ser assim. Nós não queremos, Senhor Deus, colocar o nosso foco nas riquezas, o nosso foco no conforto passageiro, não queremos colocar o nosso foco em adquirir, em possuir, Senhor Deus, em ter mais e mais, e de tal forma que isso ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos declarar que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és tudo para nós, e nós queremos renunciar tudo aquilo, Senhor, que rouba o Teu lugar nas nossas vidas e no nosso coração. Se nós temos que decidir nessa hora se servir ao Senhor ou às riquezas, nós renunciamos às riquezas para colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor tem prioridade, o Senhor tem primazia na minha vida, Senhor Deus. Que seja assim não apenas na minha vida, na minha casa, mas na vida dessa pessoa que está ouvindo agora esse estudo, Senhor Deus. Que o Senhor fale ao coração dela e ajude, Senhor Deus, a ter um posicionamento que agrada o Teu coração em relação a tudo que existe no mundo e que é tão passageiro, para que o Senhor honre essa pessoa e abençoe com tudo aquilo que ela precisa, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e maravilhoso para conosco. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Nós nos encontramos na próxima semana.